isso entra na questão da cultura do reino. Então, o que é Cristo ser gerado em vós? Paulo está dizendo assim, ó, vocês precisam viver o reino de Deus, os princípios do reino de Deus. Enquanto vocês não viverem isso, enquanto Cristo não é gerado em vós, é impossível você viver princípios do reino. Então, a cultura do reino, ela é um conceito que ela é fundamental para os conselheiros. É importante, né, não só falar da cultura do reino, mas incorporar, viver na prática. O que é a cultura do reino? É exatamente isso aqui, ó, você pegar os ensinamentos de Jesus Cristo, aquilo que Cristo ensinou, os mandamentos de Jesus, e trazer isso em forma prática, transformar em práticas diárias. Né? Porque às vezes, o que acontece muitas vezes, o jovem ele apenas vive um compromisso de sábado, um compromisso de domingo, de final de semana, o crente de final de semana. E o evangelho não é isso, o evangelho é viver na prática, né, amor? Exatamente. É um desafio, né? É um baita desafio. Trazer isso para a prática é um desafio muito grande, porém não é impossível. Então, por isso que nós temos a nossa visão, missão e os valores. Que é exatamente isso, é viver a cultura do reino. A nossa missão é o que nós somos. Se nós olharmos a missão do Expansão, que é proporcionar aos jovens encontros genuínos com Deus, de modo que tenham as suas mentes renovadas, sendo guiados para um novo estilo de vida, segundo a plenitude de sua palavra. É isso, é o que somos. Essa é a nossa missão como Ministério Jovem. É aquilo que somos. Ver jovens que tenham encontro de verdade com Deus. Né? Eu costumo dizer, eu e a minha esposa, que muitos jovens, eles vivem o Evangelho do ouvir falar. Eu cresci na igreja porque minha mãe viu, porque meu pai viu, porque minha avó viu. E aí? Você vive de encontros de terceiro? E o encontro que ele precisa ter com Cristo? Isso é cultura do reino. De modo que tenha suas mentes transformadas, vivendo um novo estilo de vida, segundo os princípios da palavra. Da palavra. Então é isso. Então, isso é muito forte. Então a gente, no manual prático, nós detalhamos a nossa visão, né? O porquê. Cada frase dessa, ela é detalhada, trazendo para nós o propósito. E qual que é a nossa visão? Ver jovens nascidos do Espírito Santo que influenciam o mundo segundo os princípios do reino de Deus. A nossa visão, amor, é onde nós queremos chegar. Será que nós já alcançamos? Não. Será que temos jovens nas faculdades, influenciando, nas escolas? Eu acredito que ainda falta um tempo aí pra gente... Falta um tempo ainda. Alcançar isso, né? Falta um bocado ainda, né? Exato. Porque ainda nós não temos jovens que estão nas faculdades, que estão na sociedade, que estão nas bocas, que estão nas comunidades, fazendo uma diferença. Mas isso é possível? Claro que é. Sim. Ela é alcançável. Então, essa é a nossa visão. Ver jovens que estão cheios do Espírito Santo, influenciando o mundo segundo os princípios do reino de Deus. E os nossos valores, né, amor? Nós temos os valores que os princípios bíblicos que são atemporais, que são princípios do reino, que é adoração, amor, graça, santidade, relacionamento com Deus, fraternidade, honra, mover sobrenatural, excelência, discipulado, serviço e eclésia. Esses valores, eles são imutáveis. Eles não mudam. São valores atemporais que entram culturas, tempos, séculos, mas são valores bíblicos que não mudam, né, amor? Exatamente. A Bíblia não foi dada para aumentar o nosso conhecimento, né, mas para mudar as nossas vidas. Ou seja, todos os princípios e valores, missão, visão do Expansão é baseado na Bíblia. Verdade. Pastor, eu quero ter um ministério de jovens saudável. Pastor, eu quero ter jovens engajados. Pastor, os jovens aqui são desanimados, os jovens aqui não oram, os jovens daqui
estão sempre escorregando, caindo em pecados. Sabe o que está faltando? Cultura do reino. Está faltando você reforçar valores. Está faltando você discipular. Está faltando você passar para eles viver a cultura do reino, viver o evangelho. Você vai ver que os jovens vão se engajar, os jovens vão ser transformados, vão ser mudados. Gente, há uma importância extrema. Isso aqui é o principal. É o principal, né? É o primordial. Viver o evangelho. Não tem como. Não existe nenhuma outra receita. Não existe nenhuma outra estratégia. Isso aqui é o início de tudo. É a essência. É tudo. E para que uma cultura, né, seja implantada, nós precisamos reforçar toda hora, né, amor? Verdade. Eu brinco que eu vi o Luiz comentando sobre quando a gente é pego de supetão. Por mais que nós conhecemos a visão, missão, os valores do Expansão, quando alguém pergunta 3 valores do Expansão, aí você dá aquele baque, aquele choque. Por quê? Porque cultura precisa ser reforçada diariamente. Verdade. Aí você pergunta pro irmão assim, qual que é o culto de libertação da Igreja de Deus e Amor? Qual que é o dia? Sexta-feira. Todo mundo sabe. Por quê? Porque isso é uma cultura que já foi reforçada há anos, né? Então, nós precisamos reforçar, né, amor, essa cultura com os nossos conselheiros. Então, já fica uma dica, né, para os conselheiros, nos encontros de vocês, com seus liderados, sempre reforçar a nossa missão, visão e valores. Porque a gente já pegou lugares, né, amor, quando a gente vai fazer algum workshop e a gente pergunta para os irmãos, até conselheiros acaba meio que balanceando ali. Não sabe os valores. Então, a importância de nós, todos os dias, lermos, reforçarmos, para ficar mesmo cravado em nossa mente, em nosso coração, porque isso é um estilo de vida. E nós precisamos, como liderança, que estamos à frente de toda uma geração, nós precisamos saber de cor, assim, salteado, nem parar para pensar, já responder ali de prontidão.